Olá, meu nome é Gisele Mello e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que mudou na minha vida depois dos 40 anos. Você já ouviu meu pai dizer que a cabeça, ela queria muitas coisas, mas o corpo não acompanhava. E eu só tive a certeza disso depois que eu fiz 40 anos. Eu não sou uma menina que é dada a muitas mudanças, na verdade, eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de mudar, então eu vivo uma vida que não é a vida ideal pra mim, não é a vida que eu queria, mas eu vou vivendo porque eu tenho medo de mudar, então eu não fico tão feliz assim com a vida que eu levo, mas eu vou levando. Só que depois dos 40 anos, as coisas começaram a mudar. Mudanças físicas. Fisicamente, a gente não consegue controlar as mudanças que acontecem no nosso corpo. E é aos 40 anos que as consequências de tudo que a gente fez quando a gente tinha 20, 30, começam a aparecer. Então, comer, na verdade, para mim, se tornou um desafio. Porque tudo que eu comia eram coisas que me faziam mal. Só que só iam me fazer mal quando eu tivesse 40 anos. E eu já tenho 40 anos. Então, agora, eu não consigo comer certas coisas, não porque elas fazem mal, mas porque elas fazem mal. Eu como e me sinto mal. Eu tenho indigestão, o meu corpo é lento para fazer a digestão de gorduras, então eu não posso comer nada mais como eu comia antes. Comia até pedra, né? E tudo bem, e agora não é mais assim. Exercícios são uma obrigação, porque as consequências vêm agora. Ah, se você não fizer exercício quando você tiver 40 anos, eu tenho 40 anos. Então, se eu não fizer exercícios, o meu corpo não vai, ele não consegue, a minha musculatura diminui, não consegue segurar minha coluna, eu tenho dores nas costas, dores nos joelhos, coisas que eu jamais pensei que fossem acontecer comigo. Mas acontecem. Antes dos 40, como é que eu vi o tempo? Como todo mundo. Eu achava que eu ia viver para sempre. Eu olhava no espelho, o espelho falava para mim, linda, jovem, maravilhosa. E eu acreditava e continuava vivendo a minha vida, sem perceber que eu estava envelhecendo. E cada vez mais. Mas depois que alguém falou para mim, a senhora pode assinar aqui? Quantos anos a senhora tem? E eu tive que dizer 40 anos? Aí eu comecei a pensar, gente, eu envelheci. Pra quem não sabe, eu já fui casada 2 vezes, eu já morei com alguns namorados, não deu muito certo porque eu acho que eu precisava me conhecer melhor. Eu saí de casa muito cedo, com 18 anos, e desde então nunca tinha ficado sozinha. Depois que eu fiz 37, 38 anos, eu resolvi ficar sozinha pra pensar um pouco na minha vida, pra saber quem eu era, pra me conhecer melhor. Com 38, eu tava sozinha e me conhecendo melhor. Então, eu resolvi fazer uma grande reforma. Eu mudei a cozinha, eu comprei uma cozinha nova, do meu jeito, do meu gosto. Eu mudei a sala, eu reformei o sofá, comprei tapete, cortina. Eu fiz uma sala de jantar com 8 pessoas para receber pessoas na minha casa, para comer, para me divertir. Só que ninguém aparecia. Com 39, eu comecei a achar a casa muito cheia. Eu comecei a me sentir dentro da minha própria casa como se eu estivesse dentro de uma loja. Eu olhava e via muita roupa, muito armário, muita coisa. Então eu comecei a me desfazer de tudo. Comecei a me desfazer dos armários, eu tinha 6 portas de armário só pra mim. Eu comecei a me desfazer de bolsas em excesso, de sapatos em excesso, de roupas em excesso, mas era muita, muita coisa. Eu tinha aparelho de jantar, gente, vários. Eu montei 3 cozinhas com a minha cozinha. Quando eu fiz 40 anos, eu resolvi me dar um presente, fazer uma grande viagem. Então eu resolvi ir pra Europa. Eu fiquei quase 30 dias ou 35 dias lá. Eu conheci 5 países diferentes e eu fui pra ficar na casa de uma amiga. Foi uma experiência que eu tenho que dizer pra vocês, muito engrandecedora. É totalmente diferente você ver o comportamento das pessoas em outro país. Como lá eles têm segurança, como lá eles têm educação, como aqui a gente tem tanta coisa boa e não sabe aproveitar. Realmente a viagem me mudou muito. Eu conheci pessoas maravilhosas que me fizeram ver coisas que eu jamais pensei em ver na minha vida,
que me fizeram mudar o que eu pensava, que me deram dicas de como viver a vida de uma forma melhor, sabe? Bom, a minha amiga morava na Alemanha, então eu fui para a Alemanha, para uma cidade que se chamava Düsseldorf, e depois para Aachen. E conheci muitos lugares, fui para Bélgica, fui para Holanda, fui para Berlim, fui com ela para Itália, para casa de uma outra amiga que foi, gente, totalmente inusitado para mim. A Drica, que foi quem me abrigou na Alemanha, ela me abriu os olhos para muitas questões, ela me explicou coisas, ela me mostrou coisas, eu conheci lugares que eu nunca imaginei conhecer junto com ela, convivi com ela durante esse tempo e quando você convive com uma outra pessoa, você acaba tendo outra visão, você acaba percebendo outras coisas, é muito, muito, muito enriquecedor. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria mudanças. Eu queria perceber por que eu fazia certas coisas, por que eu comprava tantas coisas, por que eu não conseguia controlar minha alimentação como eu deveria, já que eu já estava sentindo, né, as consequências de ter me alimentado mal durante a minha vida, né, até aquele momento. Por que eu comprava certas coisas que eu nunca iria usar? Talvez para uma vida imaginária? Eu não sabia disso ainda, mas eu comecei a prestar muita atenção em como eu estava levando a minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma arara. Eu queria que todas as minhas roupas coubessem naquela arara. E foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu passei quase um ano inteiro sem conseguir controlar isso. Então, eu queria que as roupas coubessem na arara, só que não tinha a menor condição porque eu tinha roupa demais. Eu precisava rever, eu precisava montar um guarda-roupa cápsula. Eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ler alguns livros, a assistir muitos vídeos e me deparando com isso, eu comecei a ver todos os documentários da Netflix que falavam sobre moda e me deparei com um documentário que se chama The True Cost. Gente, eu fiquei arrasada quando eu assisti aquele documentário que fala como as roupas são feitas e como elas chegam até a gente e qual é o destino dela depois disso. E, gente, é estarrecedor. Só vocês assistindo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Talvez eu possa fazer um vídeo depois falando sobre esse documentário, porque ele é muito chocante. Eu comecei a pensar, o que é ser saudável? O que é comer bem? O que é ser feliz? O que é que eu tenho que fazer para ser feliz? Por que eu não consigo ser feliz na minha casa, com as minhas coisas? Poxa, eu compro as coisas e eu fico tão feliz, tão empolgada. Aqui toda hora passa um carro, uma música e liga-se uma serra elétrica. É bem difícil de gravar. Duas palavras surgiram enquanto eu lia muitas reportagens: sustentabilidade e minimalismo. Essas duas palavras começaram a povoar minha cabeça com ideias, muitas metas. Eu fiquei com vontade realmente de sair da minha zona de conforto, mesmo com medo, fazer algumas mudanças. Eu não posso mudar nada na minha vida do que já aconteceu, do que eu já fiz, do que eu já não fiz, do que eu não comi, do que eu comi. Mas a partir de agora, com medo mesmo, eu posso fazer algumas mudanças e ver no que vai dar. Eu posso me arriscar, entendeu? Porque eu já tenho 40 anos. Eu vou fazer essas mudanças para que a minha vida ela não seja mais igual. Eu não sei se isso vai me deixar feliz ou não, mas eu cansei de ter medo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre as metas, o que eu planejei para fazer de mudanças na minha vida. Me sigam nas redes sociais, eu tô no Instagram, blog.giselemelo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!